Uma coisa é dizer que o presidente tomou banho de mar. Outra é mostrar o presidente da República no meio das ondas. Uma coisa é escrever que alguém chorou. Outra é fotografar e publicar o rosto e a lágrima. Uma coisa é falar da dor. Outra é mostrar a dor no rosto da mãe desesperada pela perda do filho. Uma coisa é dizer que alguém riu. Outra é publicar a gargalhada. Todo dia os fotógrafos estão correndo atrás da imagem que resume, do momento que sintetiza, do clique que vai entrar para a história. É uma correria permanente, contra o tempo, contra os obstáculos, contra a má vontade, contra tudo. Os repórteres fotográficos são seres estranhos. Eles têm uma capacidade esquisita de paralisar o momento único, que nunca mais se repetirá no infinito do universo. 3 fotógrafos experimentados, os 3 irmãos, os irmãos Marques, como são conhecidos, resolveram contar num livro algumas das muitas aventuras que já viveram. Eles são os caçadores de luz. Caçadores de Luz reúne fotos e histórias de Alain Marques, Lula Marques e Sérgio Marques. Os 2 primeiros participam com a gente desta edição especial do Comitê de Imprensa. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Lula e ao Alain a gentileza de participarem com a gente aqui. O livro, dê uma olhada, está muito bonito, está muito gostoso. Agora aqui deve ter muito suor e muita correria. Como é que é a vida de um repórter fotográfico? Para o telespectador da TV Câmara entender um pouquinho neste universo que eles estão entrando agora. Lula. Olha, a gente primeiro tem que estar atento demais à notícia. Tem que conhecer os personagens que estão diariamente correndo atrás da mídia e querendo estar na capa do jornal. Pois é, mas vocês têm uma capacidade estranha que eu nunca consegui explicar, que é de prever o que vai acontecer. É verdade. Eu não sei de onde é que vocês tiraram essa capacidade. De vez em quando eu acho estranho. De como é que ele sabia que o camarada ia fazer aquilo e foi lá e fotografou? Essa foto do raio, por exemplo, foi uma previsão de um raio acertando o Congresso, né? Capa do livro. A capa foto do livro. Raio. Pois é, um pouco de sorte, muita persistência, suor e determinação. Porque se você não tiver tudo isso junto com informação, você não consegue fazer nada na área de fotojornalismo. É por aí que a gente caminha. Agora, fotojornalismo, de maneira geral, ela é uma atividade antiga, né? Desde que a fotografia começou, que já existem esses caçadores de luz, entre os quais vocês se incluem. É verdade. Isso só vem se aprimorando, né, ao longo do tempo. Mas o Brasil hoje já tem uma boa escola de repórteres fotográficos, né, Lula? Nós temos escolas, mas eu acho que a grande escola mesmo do repórter fotográfico é o dia a dia, é redação, é a pauleira. É a pauleira. Porque você pega, para ser repórter fotográfico, primeiro, você tem que ter o mais importante, muita técnica. Você entender de tudo de técnica de fotografia. Porque em qualquer situação que você vá, você vai ter que fazer a foto e tem que sair. Fotojornalismo não tem como. Perdi, no flash não disparou. Você tem que trazer a foto. Segundo, o mais importante é a informação. Informação. Não tem como discutir isso. Agora, se para o repórter de texto ainda existe a comodidade do telefone, que ele pode ligar para uma fonte e dizer, conta para mim o que foi que aconteceu porque eu estou atrasado. Para o fotógrafo do dia a dia, essa possibilidade não existe. Ou ele está na hora para tirar o retrato ou acabou. O fotógrafo, primeiro, que é o repórter do front.
você tá ali, você tem que estar em loco. Não adianta você dizer que você vai fazer a foto da redação, que não existe isso. A redação não adianta telefonar, dizer volta e tal. E o momento é precioso. Se passou, não adianta. É só chorar, porque se o concorrente fez, aí no outro dia você vai ter que ouvir do seu chefe, até da sua mãe. Sua mãe vai reclamar contigo, você não ter feito a melhor foto. Tem um detalhe que é o seguinte. A mãe de você já reclamou uma vez? Ela reclamou uma vez quando estava numa cobertura aqui e uma invasão que teve aqui em frente ao Congresso, na grama, tentaram invadir, não sei o quê, e eu acabei tomando um tiro de bala de borracha e foi ao nocaute. E aí eu fiquei com a cara toda arrebentada. Ela reclamou: meu filho, mas essa é a sua profissão, você não pode mudar para outra. A vida da gente também levar tiro de borracha. Agora, a técnica da fotografia mudou muito com a chegada da digital, né? A Graças a Deus, viu? Mudou tudo. Antigamente a gente esperava a revelação para poder saber como saiu, se era aproveitável, se não era aproveitável, como iríamos cortar, etc. Vocês hoje, com as máquinas digitais, vocês têm uma vida bem mais facilitada. No entanto, a cobrança é imediata. A dor de não ter conseguido o momento aparece ali. Depois, eu não consegui. Ó, tá aqui. Eu acho que é o seguinte, essa coisa saudosista de se você ir viajar, montar um laboratório, ficar naquela dúvida se a foto veio ou não veio, e na hora que você revelava o filme e ampliava, estava ali. A foto da capa, você falava, essa não tem discussão, essa vai para capa. Hoje não. Hoje essa coisa de online, você acabou de fazer, você está aqui e já fala, olha, coleguinha fala, sinto muito, mas tá aqui a foto. Aí fica aquela disputa, quem é melhor, entendeu? Então é muito mais emocionante. Dá pra um pro outro. Vocês fazem isso? Vocês comparam na hora? Não tem como. É um brinquedo, né? Um brinquedo. Isso aqui pra gente é uma profissão maravilhosa que eu pelo menos faço, sabe, uma vontade dia a dia. Não sei de onde eu busco essa vontade. É divertido demais. É muito divertido. Agora, existe uma concorrência. Queira ou não queira, nós somos amigos. Tanto que esse livro surgiu de conversas a gente começou a contar, como é que você fez aquela foto assim, essa? E aí, o que é que rolou? A gente saía para jantar, depois de uma cobertura presidencial, ou de qualquer tipo de cobertura, e aí um começava a contar história para o outro, e aí surgiu a ideia de colocar no papel. Resumir num livro. Agora sim, agora eu quero ouvir as histórias. Você já contou da bala de borracha. Como é que foi essa história da bala de borracha? Você estava cobrindo esse negócio, levou uma bala de borracha? Você foi a nocaute? Como é que foi? Fui a nocaute. Estava tendo uma movimentação, era sindical, social, e na época não tinha esse espelho d'água que tem aqui em frente ao Congresso. Então era muito mais fácil das pessoas entrarem, né? Então era só a segurança do Congresso que ia lá e barrava os manifestantes. Então eles precisavam a segurança precisava ser bem reforçada e incisiva. E nessa de você fotografar, você quer estar próximo, né? Aquela história do Caju Vereador, se você não está muito próximo, a foto não é boa, né? Então você tem que estar ali perto. E eu me meti entre os manifestantes e a polícia militar, o batalhão de choque. Estou ali fotografando e de repente tudo acabou. Fui pro chão, tudo escuro. Quando eu acordei, eu estava com o rosto todo ensanguentado. Foram 26, 27 pequenas bolinhas de borracha que me derrubaram, que me levaram pro chão. A foto ficou boa. Agora, a minha cara ficou um pouquinho torta durante algum tempo. Só para lembrar, a segurança da Câmara não utiliza armas. Não. Esses armamentos são da Polícia Militar do Batalhão de Choque. Batalhão de Choque. Lula, uma outra história boa aí para a gente ouvir. Olha, uma das histórias fantásticas. As que estão no livro. Exato. Uma que nós nos aventuramos para dar essa aí, que você acabou de abrir, é do Fernando Henrique, no mar. Essa história é o seguinte... Queira ou não queira, quando o presidente está em qualquer situação, ou ele facilita para a imprensa, ou ele proíbe a gente fazer a foto. E ele estava na restinga da Marambaia, todo feriado, férias, ele sempre ia para a restinga. E aconteceu que ele sempre negociava com toda a imprensa para fazer uma imagem dele. No barco, dando tchauzinho. Bom, aí ele... Durante várias coberturas ele sempre negociava. Uma vez ele inventou de não querer, de não, como é que se diz? Acabar o acordo. E aí nós também, já que não tinha mais acordo, subimos o morro, descemos o morro, foi uma aventura. Ele, no primeiro momento, ele ficou um pouquinho, mas como ele é
uma pessoa extremamente democrática, no dia seguinte ele nos convidou para retornar o acordo e abriu a restinga pra gente, nós fizemos uma imagem dele. Foi bem legal, foi bem legal. Ficou com medo também de pegarem ele pelado na praia na próxima. É uma situação porque ele viu que, se ele não negociar... Fotógrafo é o seguinte, a gente trabalha com a imagem da pessoa. E político quer estar bem na foto. Só que, se complicar pra gente, aí pois é, mas nós vamos atrás e vamos fazer a foto de qualquer maneira. Aí seja nessa situação ou em outras que eles não gostam muito. Pois é, mas acontece que a melhor foto é a foto que revela o lado inusitado. Normalmente esse lado inusitado não é exatamente o que as pessoas querem mostrar, né? É sempre uma visão irônica, Isso. uma visão crítica, não é? Então vocês são sempre olhados com uma certa desconfiança. O Lula tem um flagrante ótimo nesse livro, que é a história da cigarrilha do presidente. Eu deu, vi aqui. Deu até um bafafá agora que o presidente disse que fuma no gabinete. Entendeu? E o gabinete é dele, ele fuma porque ali quem manda é ele. Então Dando um exemplo, sinal, né? Dando um exemplo. E aí essa história essa aqui. Lula, Delúbio e a cigarrilha. Delúbio, foto de Lula. O Delúbio Fotos nessa época até Essas... não era conhecido ainda, né? Depois surgiu o Mensalão. Mas e aí? É aquela coisa, são os personagens que ficam ali orbitando em volta do presidente e de repente aparece como foi o caso do Heriberto, do PC Farias, pessoas que ficam rondando o presidente e de repente estão metendo a mão e acontece isso aí, ó. O presidente não gosta de ser fotografado fumando, né? Então nessa sequência de história do Lula, para fumar, ele simplesmente se escondeu atrás da mesa. Olha ali a mãozinha, de menino. Olha ali a mãozinha ali embaixo. Agora tá dando para mostrar bem ali. Ele deu um de menino nesse dia, fumando literalmente. Menino que fuma escondido é ótimo. Só que ele tem que lembrar que nós estamos atentos também, né? Essa é a melhor parte, essa é a parte mais divertida da fotografia. Porque quanto mais difícil o governo, quanto mais complicado, melhor a foto e melhor o resultado. Porque se você faz uma foto, a concorrência não tem, é a coisa que fugiu do trivial, só você sacou, isso que é a parte mais fantástica do fotojornalismo. Fotografia, para mim, se resume aqui tem uma foto que é dramática, eu me lembro muito dessa foto, a foto de Zélia Cardoso de Melo chorando. Eu me lembro muito dessa foto, na época teve uma repercussão muito forte, essa foto é muito boa. Essa foto não é nenhum de vocês dois, é do irmão Sérgio. Isso, é do Sérgio. Mas vocês sabem a história dessa foto, né? O Sérgio já tinha feito uma matéria especial com ela e ela já tinha sido demitida. E tinha um plantão debaixo da casa, no apartamento dela. O Sérgio tocou o interfone e pensou, vou arriscar e tentar falar com a Zélia, de repente eu faço uma foto. E como ele conseguiu criar esse link com ela, ele interfonou e disse, é o Sérgio Marques do Globo. Ela simplesmente mandou subir. Ele ficou chocado, né? Disse, vou subir, vou fazer a única foto. Ele subiu e quando chegou lá, a Zélia estava lendo. E não ficou com pena dos coleguinhas que ficaram lá embaixo. Não ficou não. Não teve a menor pena. Não, essa hora não pode, né? Quem conhece o Sérgio sabe que ele deve ter delirado. Foi fotografá-la. Mas aí o que aconteceu? Aí vem aquela coisa particular, que é o detalhe da fotografia, que é o que chama a atenção do leitor, o que a gente luta, né? Que na hora ela estava lendo uma carta de uma fã, uma criança, e dizendo que gostava dela e tudo mais. E nesse momento que ela estava lendo, criou-se uma situação, não sei se foi com um teatro ou alguma coisa do gênero, que ela começou a chorar. Isso foi muito importante para ilustrar a situação da ministra que estava saindo tão arrasada. Exatamente. É uma carta, inclusive a gente vê que é carta de criança, porque tem inclusive aqui alguns detalhes de alguns desenhos, né, que as crianças gostam de colocar nas cartas, era uma assim, fã. de desenhar. Era uma fã. E aqui no Congresso eu vejo aqui uma sequência de fotos do Lula. Fotos do Lula. Essa sequência aqui tem o deputado Zé Lourenço. Isso aqui eu não sei nem quando que foi. Já tem bastante tempo. Fotos preto e branco. É pela Constituinte. E tem aqui um bate-boca. De vez em quando havia um arranca-rabo aqui brabo, né? E aí vocês tinham que se meter para fotografar, chegar perto. De vez em quando não sobrava um cutucão para vocês, não? Nessa hora... Cotovelaço, uma coisa.
Toda confusão a gente leva para casa e engole. Faz parte da profissão. O tiro da bala de borracha. O Sérgio, ele foi fazer a cobertura da guerra de Angola, certo? E durante a cobertura, ele teve um problema sério, que ele foi sequestrado pelos guerrilheiros. E ficou durante Essa foto aqui. Nesse momento, ele estava antes de ser sequestrado, ele estava fazendo a cobertura e encontrou com essa criança perdida dos pais, e ali, meio escondida, meio que tentando evitar o contato com o adulto, que é aquela coisa do adulto violento. E estava ali chorando, e o muro cravado. Essa foto aí mostra... Agora é incrível, né? Às vezes a foto ela é mais forte pelo que ela não mostra, é o caso dessa, né? O garoto está escondido aqui. Tem tudo aí, um tiro, um carro todo ferrado lá atrás, e o choro de uma criança que... Quem é pai sabe o que é um choro de uma criança de tristeza, né? A violência do adulto ali que chega para a criança. É uma loucura. Agora, voltando aqui à cobertura política, eu me lembro que na posse do presidente Lula, eu também estava, nesse dia eu me dei resolvi dar uma de cinegrafista, né? Peguei uma câmera e resolvi filmei para mim mesmo. E a dificuldade que a gente tinha de se aproximar. Exatamente. E eu vejo uma foto aqui é tua, Lula, é uma sequência. Assim, aqui tem duas. O presidente Lula andando pelo meio do povo. E aquele momento em que aquela pessoa conseguiu romper o cordão de isolamento que havia em torno do carro que o presidente ia e cumprimentou o presidente, ele abraçou na hora e tal. Mas é preciso juntar a oportunidade com a necessidade numa hora dessas. Né? Isso aí, o fotojornalista tem que estar muito concentrado, tem que se concentrar desde o dia anterior na cobertura, porque aí, se acontecer um negócio, você vai estar atento e vai fazer. E isso aí eu fiz 26 fotogramas dessa situação, e foi, graças a Deus, era um petista fanático, porque se fosse um cara que quisesse matar o presidente, teria matado. Isso aí eu conto a história que nós tivemos vários problemas de liberdade, de imprensa mesmo com o governo Lula, e eu estou mostrando exatamente o que acontece quando eles priorizam dificultar o trabalho da imprensa e esquecem dos outros. E aí eu conto essa história toda. Bom, eu não estou entendendo essa foto aqui. Tem aqui uma parte aqui em detalhe. É um dedo, gesto obsceno. Era um gesto obsceno de quem? Do presidente Collor, devolvendo para os estudantes da Devolvendo para os estudantes? Bom, só aparece o dedo, acho que dá para a gente mostrar. Aparece o dedo aqui. É um detalhinho. O Collor não levava desaforo para casa, né? O Collor... Então, dá para ver ali o dedinho. Agora, por falar em presidente Collor, tem uma foto aqui do filho do presidente Collor. Isso. Tendo a orelha, mais para o final, tendo a orelha puxada. Não sei onde é que está, daqui a pouco eu acho. Como é que foi essa história? De quem é a foto? A foto é tua, Lu? Também aquela história, né? Você tá atento, era uma cerimônia que não dá foto, não dá notícia, e de repente o capitão lá que veio da campanha do Collor brinca com o filho, puxando a orelha, mas dá um puxando assim que o menino chega, quase levanta o pé do chão. E aí, só que ele fez isso na frente da imprensa. Podia ser até uma brincadeira. Aí eu conto a dificuldade também, além da foto, de você fazer a foto, existe a dificuldade de você publicar. Porque você não é só você fazer a foto, chegar para o editor e falar, olha, foto maravilhosa, acho que tem que ser publicado. Não, você corre todo um processo, de repente... Você que, além de fotografar, ainda tem que vender. Né? Isso, e vender muito bem. Tem que ser um bom vendedor. Viu? E quando você tem um editor arrogante, aí eu conto a história exatamente. Aí vocês fizeram a foto do... É um segurança? Esse capitão era o capitão Ele estava brincando ou estava puxando para valer? Olha, para mim ele puxou para valer, mas é uma liberdade que... Mas o menino cresceu uns 2 centímetros que ele puxou. Puxado assim. Mas é muito forte. E ele tá aqui meio constrangidinho aqui. Tá, e ele ficou assustado que viu que eu fotografei. Esse era o chefe do cerimonial, se eu não me engano. Você vê que os dois estão com expressão muito carregada, que eles estão dando a bronca no menino. Esse é o Chaves, não é o Chaves? Apesar de estar aqui de costas, eu tenho a impressão que eu não lembro o nome cerimonial. Dele. Exatamente, era o chefe cerimonial. Não sei o que é Chaves. Eu acho que ele aprontou alguma e levou e puxou dele. Bom, e vocês deram a foto. Deu problema, não? Não, deu problema pro capitão, que ele quase foi demitido, porque o Collor não gostava desse tipo de atitude. Né? Ele gostava de aparecer, mas não podia aparecer por ele. Galera, tem uma foto aqui do presidente também. Vocês adoram fotografar os presidentes em poses um tanto
indiscretas, digamos assim. Quem faz foto bonitinha de presidente é oficial, viu? O fotógrafo oficial é que é pago para isso. Vocês têm que mostrar o outro lado. Aí tem o Fernando Henrique aqui, todo desajeitado, subindo aqui, parece que é um pier, uma coisa parecida. Exato. E você tem que casar com informação. Essa foto do presidente em Cartagena foi na época que teve a crise do real, que o real simplesmente acabou, né? Virou farinha. Acabou a paridade. Então o que acontece? Você tem ali um presidente desequilibrado tentando se apoiar na ponta do pé e o país está indo ladeira abaixo. Então se você... Quando eu fiz essa foto, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa que fuja do oficial, que até agora só tinha sido e que esteja conectado com a realidade. Porque o desafio maior da vida de vocês é essa, né? Porque não é uma foto apenas. Não, você precisa o instante, que tem que ser o instante. Que fomente aquele momento político, econômico. Você pode ter uma bela foto que o jornal vai olhar para você e dizer assim, não, isso é bacana, mas isso é um cartão postal. E aí? Agora, de repente, você também... Aliás, o Sérgio, essa foto é do Sérgio, pega aqui o presidente Itamar com a pose de quem não está entendendo muito bem. Essa foto aí, eu estava nessa cobertura também e eu fiquei muito chateado porque ele me deu uma... O termo que a gente usa quando leva um furo, ele me deu uma chumbregada fantástica esse dia. Como é que foi? Ele chegou antes... Ele, Sérgio? O Sérgio Marques, o meu irmão. Ele me furou nesse dia com essa foto aí, que a foto é maravilhosa. Mostra o ex-presidente que era representante abismado no meio da ONU, representante do Brasil na ONU, Dom Covim, onde é que eu estou? Exatamente. O que é que eu estou fazendo aqui? Estava naquela fase da reeleição, então ele ainda queria ser candidato a presidente, então ele ficava ali, será que eu vou sair, não vou sair? Será que eu não vou? Vou ser apoiado pelo presidente. Dava para comentar o momento inteiro aqui. Exato, e estava aquela fase de transição que o presidente Fernando Henrique ia ser candidato à reeleição, então ele estava meio perdido. Agora, tem uma foto tua aqui, Alan, que também, na época, foi uma repercussão danada. Em 2006, foi em Viena, né? Uhum. Foi em Viena que aquela mulher apareceu pelada e fez um manifesto, pelada inteira, ela estava de biquíni, e fez um manifesto, apresentou um manifesto. Contra uma fábrica de celulose que estava sendo construída no... É um negócio de basta de papeleiras contaminantes. Entre Uruguai e Argentina. Pollution. O que acontece? Você tem que ficar atento à manifestação, atento a tudo, na verdade, né? Então, essa senhora, essa linda senhora, né, essa beleza abundante, ela simplesmente conseguiu entrar num evento cercado de segurança com uma credencial feita pelo Greenpeace como jornalista. E ela estava ali no meio dos jornalistas. Eu estava fotografando do lado dela. Você não percebeu nada? Eu percebi que ela era muito bonita, né? Estava totalmente destoando daquele monte de gente, de jornalistas que... Bem... E aí o que aconteceu? De repente ela tirou o casaco e correu. Pulou a cerca que separa a gente das autoridades e foi em direção aos presidentes. A maioria dos fotógrafos não conseguiu fazer porque todos estavam fechados nos próprios presidentes. E eu fiz porque eu estava do lado dela e percebi na hora que ela se desnudou. Quer dizer, um pouco de sorte e aquele prazer depois que o Lula falou, né? De você olhar a foto e ver aquele monte de fotógrafo vindo em cima de você para ver a foto que ele não fez. Então foi uma foto que pouca gente fez. Tem uma foto aqui que é a foto que eu não fiz, né, do Sérgio. Enquanto eu acho aqui, fala um pouco dela. Fantástica, essa história é muito Nós já estamos chegando no finalzinho, só faltam 2 minutos, não dá tempo. Nós sempre estamos na correria, e mesmo no supermercado, se a notícia aparecer, nós vamos estar pronto. E essa foto aconteceu um cara do Rio Centro, aquele da bomba, aí muito tempo, ninguém encontrava o cara, e Sérgio já estava investindo vários meses. De repente ele foi ao supermercado com a esposa e está lá o cara. E ele não conhecia, ele não tinha certeza. E ele, para identificar o cara, ele chega ao lado, falando ao celular e fala assim, como era? Coronel Wilson, o nome dele é Wilson. Wilson. Aí, quando o Wilson, coronel, olhou para ele, rapaz, mas o pneu aqui está muito caro, eu acho que não vale a pena comprar. E aí ele queria confirmar se o Wilson era o Wilson. E aí ele rapidamente ligou, nesse dia ele não estava com a máquina dentro do carro. Chamou o fotógrafo lá para fazer. E aí ele fez. Sérgio não está aqui com a gente, mas em homenagem a ele, vou mostrar a foto de vocês três aqui. Pelo menos para deixar o registro. Só para fechar, nesse governo é mais fácil ou mais difícil trabalhar do que nos anteriores? O governo do PT é mais complicado para fotógrafo? Começou muito difícil, mas hoje está melhorando. Tá melhorando. Eu acho que o Franklin conseguiu dar um jeitinho. Deu uma melhorada. Você acha, Alan?
Para mim é indiferente. Se for difícil, para mim é melhor ainda, porque quanto mais difícil, melhor a foto. A foto fica mais... Claro, uma foto exclusiva é muito melhor do que desafio, uma foto coletiva. Desafio. Claro. Mas os acessos... Não, eu acho que o governo Lula é que a questão é do respeito com a imprensa. Ponto. Acho que falta respeito. Nós somos profissionais, nós não estamos ali brincando, nós só queremos informação e o governo tem que ser transparente. Que seja FHC, Sarney, Itamar, tem que ser transparente. Não tem esse papo. Ô Lula, Alain, muito obrigado pela participação. Dê um abraço no Sérgio. Obrigado. Prazer foi nosso. E volta outras vezes para o Comitê de Imprensa. Ele está aqui às suas ordens. Muito obrigado mesmo. A você de casa, muito obrigado pela audiência. E continue acompanhando a TV Câmara, o canal da cidadania. Até a próxima.